Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. É uma alegria podermos estar aqui no 6º dia do nosso propósito Paixão pela Palavra, onde nós vamos fazer alguns apontamentos para a sua leitura de Gênesis, capítulo de número 6. Uma coisa interessante que eu quero que vocês observem no capítulo de número 6 é como ele prepara realmente o clímax para o encerramento do mundo pré-diluviano. Você observa aqui no versículo 1 até o versículo de número 4, em que há uma tensão muito interessante aqui apresentada pelo autor bíblico. Observe no texto que ele fala que as filhas dos homens, elas eram formosas, elas eram bonitas e elas chamaram a atenção dos filhos de Deus, e que através desse casamento misto entre esses dois grupos, aconteceu aí o surgimento de gigantes na face da terra, aconteceu aí realmente a grande tensão do versículo de número 2, quando Deus diz que o espírito dele já não contenderia com o homem. É comum algumas tradições dizerem que esses filhos de Deus eram os anjos, as filhas dos homens eram as filhas terrenas, as mulheres, mas o que nós observamos na verdade é que nós temos aqui a geração que vem de Sete, que é uma geração prudente, uma geração que teme a Deus, e eles representam os filhos de Deus. E as filhas dos homens são aquelas mulheres que descendem de Caim. Então nós vemos aqui o povo de Deus, o povo que foi separado por louvor da glória de Deus, misturando-se com o povo que decidiu viver sua vida distante dele. Essa tensão gerou aqui a fala de Deus no versículo de número 2, no verso de número 3, em que Deus decide já não contender mais com o homem através do seu espírito, e Deus então determina que a longevidade do homem vai ser diminuída. Nós temos aqui no capítulo 5 o homem chegando a 900 anos de idade. Você vai perceber a partir de Gênesis 6 que a longevidade vai caindo até que ela chega ao longo da Escritura em níveis muito semelhantes ao que nós temos nos nossos dias. É muito bom você ver nesse capítulo, observar a forma como Noé fica distinto dentro do texto. Nós estamos aqui com uma apresentação, principalmente do verso 5 ao verso 7, da forma como o pecado avançou e dominou a raça humana. Nós chamamos isso de depravação. Nós vemos aqui que o pecado realmente tomou conta e ele assumiu a sua forma mais maligna, com a Escritura dizendo que o homem só tinha pensamentos maus continuamente. Observe que isso mostra que o homem é impossibilitado de voltar-se para Deus sem que Deus primeiro o procure. A cena do Éden, em que Deus procura Adão, agora é evidenciado em toda a humanidade. O homem não quer saber de Deus e Deus precisa fazer algo para realmente trazer salvação para a humanidade. No meio desse cenário tão caótico, cheio de pecado, cheio de violência, cheio de ódio, nós vemos a figura de Noé resplandecendo. Segundo a Escritura, Noé era um homem reto e um homem íntegro, um homem sincero. A retidão no texto fala do seu relacionamento com as pessoas. Noé era reto na forma como se relacionava com o seu semelhante. E a sinceridade fala do seu relacionamento com Deus. Era um relacionamento transparente. Noé ainda guardava consigo as características daquela geração que descendeu de Sete, que invocou o nome do Senhor. É importante você ver no texto que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em momento algum nós devemos pensar que a forma como Deus olhou para Noé, a forma como Deus escolheu Noé foi através de mérito que havia nele. Não. Deus, de uma forma graciosa, deu a Noé a graça, a oportunidade de viver uma vida de fé, uma vida de confiança nele, e então nós vemos esse homem sendo comissionado por Deus para preservar a humanidade na primeira demonstração de juízo da Escritura Sagrada, que seria feita através do dilúvio. Observe, queridos, muito importante aqui nesse texto, Deus firma aliança com Noé. A finalidade das alianças bíblicas é a salvação. E nós vemos aqui que Deus promete a Noé salvar a ele e a sua família, preservando uma semente do mundo antigo que venha realmente inaugurar um novo mundo, fazendo com que o pecado seja contido no seu avanço, na sua manifestação, e uma nova geração, uma nova raça humana, que agora descenderia dos filhos de Noé, pudesse emergir
e pudesse dar continuidade no projeto salvífico de Deus. Observe isso com muito cuidado na sua Bíblia. E guarde, marque na sua Bíblia o verso de número 22. Que eu e você possamos parafrasear esse verso na nossa vida. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Que eu e você possamos fazer tudo conforme o nosso Pai Celestial tem ordenado na sua palavra.